Boa tarde. Pessoal, estamos começando aqui a sessão. Então, se vocês quiserem ir sentando aí, se acomodando, a gente vai começar agora o próximo keynote. Meu nome é Juliano Polito. Hoje eu estou aqui com o Richard Leite, engenheiro de soluções, com a Esther Araújo, para apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o Data Cloud e falar como o Data Cloud pode ser a melhor fundação para a estratégia de IA de vocês. Tá bom? Pessoal, para começar aqui hoje, eu queria fazer uma pequena interação com a plateia para conhecer vocês um pouquinho melhor. Tá? Vou fazer 3 perguntinhas rápidas, vocês levantem a mão para eu saber quem são vocês. Tá? Quem aqui hoje é especialista em inteligência artificial e em modelos de inteligência artificial? Saberia dizer, por exemplo, a diferença entre um algoritmo random forest ou como executar uma regressão linear? Levanta a mão aí. 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia. Beleza. Quem aqui tem acesso ao Data Lake da sua empresa e sabe executar SQLs avançados para obter informações importantes para o seu dia a dia? Já tem um pouco mais de meia dúzia. Legal. E quem aqui gostaria de ter uma ferramenta que, ao invés de precisar de todo esse conhecimento técnico, permitisse que você fizesse um simples pedido como: quero um relatório com todos os meus resultados de venda deste mês? Ninguém? Está todo mundo de boa aí? Muito mais mãos. Legal. Estou perguntando isso porque é óbvio que nem todo mundo, ou a maioria das pessoas interessadas no negócio, não tem acesso, ou mesmo conhecimento necessário para fazer qualquer coisa muito técnica. Né? Fazer um modelo de IA, ou fazer um SQL avançado, não é algo trivial. Tá? Então, realmente, a gente tem que buscar ferramentas que facilitem o nosso dia a dia. E aí, eu vou começar aqui contando para vocês um pouquinho da caminhada do Data Cloud na Salesforce. Tá? Em 2020, quer dizer, em 2014, a Salesforce foi pioneira na criação de ferramentas de inteligência artificial para CRM. Tá? Nós introduzimos as primeiras ferramentas de Einstein nas nossas plataformas de CRM, marketing, sales e etc. Tá? De lá para cá, isso tudo foi evoluindo muito, a gente trouxe muito mais novidades de inteligência artificial, e em 2020 nós lançamos o nosso CDP, então o Data Cloud num formato reduzido ali de CDP, por conta da demanda do mercado, começamos a trazer essa oferta de CDP. O produto então ganhou escala em 2023, tá? Tivemos a entrada de muitos grandes clientes, atraímos muitas empresas importantes como o Sicredi, o Itaú, o Inter, a Ford, a FedEx, a Fórmula 1, tá? E começamos a trazer outras possibilidades com o Data Cloud. Então, em 2023, tá, a gente já começou a ofertar o Data Cloud na sua versão mais completa. Desculpa, estou falando muito baixo aqui, perdão. Começamos a ofertar o Data Cloud na sua versão mais completa, tá, que abrange muito mais do que o marketing. Então, o Data Cloud ele vai muito além de um CDP. Ele vai te dar muito mais possibilidades em todas as frentes do seu CRM. Hoje, nós estamos numa escala que nós estamos processando mais de 2 trilhões de registros mês com a plataforma. Tá? Se a gente fosse empilhar papéis, 2 trilhões seria mais do que metade do caminho para a Lua. Tá? Então, pensando em tudo isso, vamos falar um pouquinho do cenário. Tá? Temos aqui um texto, uma frase do grande Meira, tá? Do grande Silvio Meira, vocês devem conhecer, um grande cientista brasileiro, que conhece muito sobre as novidades e a evolução tecnológica. E numa entrevista que ele deu recente, ele estava falando que nós estamos na idade da pedra lascada da IA. Mas diferente do tempo que levou da pedra lascada até hoje, que foram muitos anos, a gente tem apenas 800 dias restantes para chegar no mesmo ponto que a gente está hoje, tá? Em termos de tecnologia, em termos de IA. Então, daqui 2 anos, já não vai ser mais possível acompanhar
para quem não começou a sua estratégia. Então, se hoje você não começar a se preocupar com a sua estratégia, o seu negócio vai ficar para trás. Tá? Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar essa estratégia hoje. Vocês já devem ter visto esse slide muitas vezes aqui nas nossas apresentações, né? Mostra um pouquinho aqui de toda a nossa plataforma, nosso stack. Mas com o Data Cloud, esse stack ele fica ainda melhor. Tá? Nós conseguimos trazer mais benefícios, unificando todos os seus dados dentro da visão 360 com o Data Cloud. O Data Cloud consegue trazer para vocês insights em tempo real e modelos de IA mais precisos, baseados em toda a plataforma, em toda a estrutura de metadados que ele tem para oferecer. Isso permite que você tenha um contexto melhor para os seus dados, para o seu IA. Então, o resultado disso vai ser um dado acionável que impulsiona o seu negócio. Então, eu vou resumir para vocês aqui rapidamente o Data Cloud em 3 grandes funções. Tá? Primeiro ponto, ele vai potencializar as nuvens da Salesforce. Como que ele potencializa? Conectando todos os dados, centralizando esses dados e tornando acessíveis dados que antes estavam escondidos. Tá? Esse é o primeiro ponto, um ponto muito importante. Segundo ponto é que ele habilita uma camada de confiança, o Einstein Trust Layer, para que os seus dados, quando processados por modelos externos, continuem com toda a segurança e toda a privacidade que vocês precisam, para não compartilhar dados sensíveis com modelos públicos. E por último, e mais importante, ele amplifica o valor dos seus dados. Então, o Data Cloud, ele não é uma ferramenta ou uma plataforma para substituir o que você já tem. Não é para substituir nada do que você hoje já investiu como estratégia de dados. Pelo contrário, ele vai potencializar o que você tem para trazer mais valor, mais retorno sobre o investimento dos seus dados. Então, nós conseguimos conectar com os seus lakes, com Databricks, com Snowflakes, com Redshift, para que você possa trazer mais valor desses dados. Ok? Então, rapidamente aqui, como que funciona o Data Cloud? O Data Cloud, ele tem algumas etapas aqui que a gente pode descrever de forma funcional. Então, eu tenho a conexão com os seus dados. Uma vez que eu conecto esses dados, sejam eles internos ou externos, eu consigo tratar esses dados, transformá-los e prepará-los. Depois, eu vou fazer a harmonização baseada em um modelo que foi curado pela Salesforce, para que simplifique toda a parte de implementação, e dessa forma os seus dados vão ficar mais contextualizados e fáceis de acessar. Unifico tudo isso, e nesse momento eu posso então torná-los acionáveis, que é a parte que realmente interessa. O dado que não é acionável, ele não vale nada. O dado que está lá, e dele eu não posso tirar valor nenhum, ele não serve para nada. Então, o Data Cloud, ele te ajuda a trazer todos esses dados, inclusive aqueles dados que estavam mais difíceis de serem obtidos, para uma ferramenta que vai acionar esses dados. Tá? Então, eu vou criar insights em tempo real, eu vou criar automações, eu vou fazer conexões com as plataformas de CRM para criar leads, para sumarizar informações importantes. Eu vou ter copilots mais bem informados, mais contextualizados. Então, o Data Cloud, ele é muito simples, ele vai funcionar de uma forma muito direta para que a gente chegue ali naquele ponto de ter dados acionáveis. Resumindo, então, nós temos aqui uma plataforma que unifica os seus dados com uma alta escala, tá? Ele conecta todas as suas fontes de dados às aplicações mais importantes da Salesforce, tudo isso com muita segurança e com privacidade. Vou chamar agora aqui para o palco o Richard Leite, que é o nosso engenheiro de soluções, para a gente começar a materializar um pouquinho mais
isso tudo que a gente falou. Porque a teoria é muito legal, mas a gente precisa entender como é que tudo isso funciona. Legal, Juliano. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero poder passar para vocês hoje um pouquinho de como que a gente pode, na prática, fazer com que o Data Cloud pode se transformar na fundação para a estratégia de IA de vocês. Legal? Vamos começar. Bom, começando aqui, acho que vocês já viram bastante essa imagem, né? Queria fazer uma provocação aqui. É indiscutível a nossa dependência atualmente dos dados para tomar as melhores decisões. A gente, quando tem dados no tempo correto, na forma correta, no nosso fluxo de trabalho, a gente é imbatível, correto? Então, imagina se a gente tivesse à disposição todos os dados dos nossos clientes num tempo adequado, dados de preferência, dados cadastrais, perfil desse cliente, dados de engajamento, dados de atividade nos mais diversos canais que ele se relaciona com a gente e dados também de melhores próximas ações, ofertas e tudo mais, né? Eu acredito que a nossa vida seria muito mais fácil, não seria? Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Beleza. Richard, vamos colocar então aqui, eu vou propor um desafio para você, tá? Vamos ver se a gente consegue demonstrar isso de uma forma bem prática para todo mundo que está aqui. Primeiro caso que eu imagino aqui, que eu penso, né? Vamos pensar aqui na CDP, que todo mundo já conhece um pouquinho. Eu tenho lá um analista de marketing, está com aquele desafio do dia a dia. Ele precisa criar uma campanha, precisa criar uma segmentação e colocar tudo isso no ar de maneira muito rápida, tá? Porém, ele não é um especialista em dados, ele não conhece SQL. O Data Cloud consegue ajudar esse analista a fazer esse trabalho? Com certeza, Juliano. E essa é uma das funcionalidades que eu mais gosto no Data Cloud. A Esther vai nos ajudar ali com a demonstração. Basicamente, a gente vai começar agora criando um novo segmento utilizando inteligência artificial e o Copilot da Salesforce nessa segmentação, legal? Aqui a gente está acessando um novo segmento dentro do Data Cloud, a gente vai chamar o Copilot agora, seleciona a linha de negócio que a gente vai utilizar e a partir de poucos cliques a gente já está à disposição para conversar através de linguagem natural com o Data Cloud. A gente coloca lá o segmento que a gente quer e a partir disso, bum, o segmento vai estar pronto para a gente ser utilizado agora. A gente pode também treinar o modelo, dar um like aqui nele para ele saber se ele está indo bem ou não está indo bem. E com isso, o nosso segmento já está pronto para ser ativado nos mais diversos canais que estariam integrados ao Data Cloud. Muito bom. Realmente impressionante. Então, ali vocês criaram um segmento a partir unicamente de uma descrição do que vocês precisavam. Não houve necessidade nenhuma do analista conhecer os campos, conhecer o modelo, entender que tipo de dado estava ali. Ele simplesmente pediu, eu quero um público que esteja com casos em aberto, num status X, e automaticamente ele criou esse segmento para vocês. Exatamente, Juliano. Vamos lá. A gente já deu alguns spoilers agora, né? Criamos o nosso segmento, o que a gente vai fazer com esse segmento agora, né? Eu acho que grande parte da audiência aqui, a gente quer saber, legal, o que o Data Cloud vai me possibilitar a partir do momento que esse segmento foi criado, quais são os outputs disso para as áreas de negócio, né? E como que a gente pode extrair o melhor valor dessa tecnologia. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai fazer uma ativação. Começando aqui, Esther, por favor, a gente vai começar lá ativando, criando uma nova ativação. Eu clico em criar, de novo, seleciono qual que é a minha linha de negócio, a gente vai basicamente selecionar qual que é o segmento que a gente acabou de criar também, e a gente vai selecionar qual que é o canal que a gente vai ativar. Nesse caso, o Marketing Cloud, que é grande parte de vocês aqui já conhece o Marketing Cloud. Seleciono quais os canais que eu gostaria de me integrar também, e a partir disso, a nossa ativação já vai estar pronta para ser utilizada nesse canal que é tão importante no engajamento com os clientes que a gente tem no dia a dia. E aqui essa ativação podia ser também nas mídias sociais, poderia ser no Facebook, poderia ser no Google. Com certeza, Juliana. Tudo que você mostrou na parte teórica, né, Google Ads, mídias sociais, Facebook, Instagram, tudo isso a gente pode utilizar essas ativações para esses segmentos para fazerem ativações nesses outros canais também. Muito bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns KPIs rápidos de um grande caso de sucesso que a gente tem para um grande banco brasileiro. Tá? Utilizando o Data Cloud, eles conseguiram aumentar a eficiência operacional, reduzindo mais de 1h30 por indivíduo do time, tá? Por semana, e aumentaram o seu ROI em 20 vezes. Então, aqui a gente tem já uma clara demonstração real
de quanto o Data Cloud pode melhorar e otimizar a sua operação. Vamos propor um próximo caso aqui, Richard. A gente falou de marketing. Marketing todo mundo já conhece, o CDP da Salesforce todo mundo já conhece. Mas vamos falar um pouquinho de outros casos, porque eu acho que o pessoal não sabe que a gente pode utilizar o Data Cloud para as outras frentes do CRM. Então, vou pensar aqui num atendente, tá? Um atendente de saque. Ele tem uma lista enorme de coisas para fazer, de casos para atender e para resolver. E eu queria saber se, no caso dele, o Data Cloud também poderia ajudar de alguma forma. Com certeza, Juliano. Vamos lá, vamos mostrar agora como que vai funcionar na prática. Estou começando aqui mais um dia de trabalho como um novo atendente. Temos lá 1 milhão de casos para atender, um monte de coisa para fazer, e a gente vai contar com a ajuda do Copilot para ele me ajudar a priorizar quais os casos eu devo focar nesse meu dia de trabalho. Então, eu aciono aqui o Einstein Copilot e eu escrevo para ele, olha, estou começando mais um dia de trabalho, estou perdido, voltei de férias, quem nunca, né? Não sei por onde começar, ele vai lá e vai fazer um super filtro para a gente, vai priorizar para a gente quais os casos que a gente deveria começar atendendo nesse dia de trabalho. Eu posso selecionar um caso aqui rapidamente, que está escalado, já está há um tempo lá, e eu consigo rapidamente ter uma visão, sumarizando esse caso com a ajuda do Copilot também. Ele vai rodar um modelo, vai bater lá fora, de forma totalmente segura, e vai trazer para a gente um resumo desse caso. Eu posso também, já no canal de preferência desse cliente, ir lá e mandar um WhatsApp para ele. Eu vou pegar, vou gerar uma mensagem para esse cliente, ele vai me responder e o modelo também de inteligência artificial vai ler a resposta, tanto minha quanto desse cliente, e vai gerar uma recomendação de próxima resposta aqui. Eu basicamente vou poder utilizar essa recomendação, eu vou poder saber também de onde veio essa recomendação, quais os dados, o grounding que ele utilizou para gerar essa resposta. Posso treinar um modelo também e posso usar na conversação agora, nesse canal que a gente iniciou. Ela vai me responder, o modelo vai de novo buscar uma melhor resposta e vai também me sugerir, e eu podendo basicamente clicar num botão, ele vai utilizar essa resposta para enviar para o cliente de novo. Caramba, impressionante. Então, aqui quer dizer que o atendente não teve quase trabalho nenhum. Ele basicamente clicou num botão, entendeu muito rápido por conta do sumário que foi gerado para ele, e a própria inteligência artificial já disse para ele qual era a solução do problema. Então, ele resolveu um caso que poderia demorar 20 minutos em apenas 5 minutos. Bom, aqui a gente tem um outro KPI muito bacana da Fórmula 1. Tá? Utilizando o Data Cloud e as nossas plataformas, eles conseguiram atingir uma satisfação dos fãs de 88% e conseguiram chegar a 86% de resolução no primeiro contato do cliente. Tá? Isso demonstra, mais uma vez, o quão poderoso é o Data Cloud em conjunto com a inteligência artificial nas nossas plataformas. Então, vou propor um terceiro desafio, o último deles aqui. A gente já falou de atendimento, já falou de marketing. Vamos falar um pouquinho de vendas. Né? Vamos supor que eu tenha um gerente de negócios de um banco e ele está começando a trabalhar ali as oportunidades, olhar os leads que ele tem. O Data Cloud também consegue ajudar esse gerente de negócios a ter melhores resultados? Sim, consegue, Juliano. A Esther vai me ajudar agora a iniciar aqui a demonstração da parte de vendas. Estou acessando a ferramenta da Salesforce como um gerente de negócios de uma instituição financeira. Eu tenho todos os dados do meu cliente à disposição, dados cadastrais, perfil desse cliente, tenho toda a parte também de propensidade de uma compra, histórico de investimento, tudo isso à disposição como gerente de negócio dessa grande instituição. Ali, conectado também ao Data Cloud, os sistemas legados vão trazer alertas em tempo real e recomendações de melhor próxima ação, melhor próxima oferta para esse cliente. Eu vou basicamente aceitar essa recomendação e vou mandar um e-mail para esse cliente utilizando inteligência artificial generativa, colocando ali basicamente qual que é o template que eu quero utilizar, qual que é o produto que está relacionado também a essa interação com o cliente, e a inteligência artificial generativa vai gerar esse texto para a gente, super relevante, no momento super adequado, porque o cliente está se mudando e ele buscou informações sobre uma nova residência que ele gostaria de adquirir nessa cidade que ele está indo morar. Legal? Então, aqui a gente já consegue ver também que o e-mail foi enviado, foi gerado,
e a gente consegue, a partir dessas informações que a gente mostrou, ser relevante num tempo adequado, melhorando assim conversão de vendas, melhorando o ticket médio e fazendo com que o cliente fique mais com essa instituição financeira. Muito bom. Então, aqui ele não precisou nem procurar qual era a oportunidade, o que estava acontecendo com o cliente, não precisou pensar no template que ele ia usar para fazer o contato com o cliente e conseguiu entregar a melhor oferta rapidamente para essa oportunidade. Exato. Certo? Então, vamos finalizar aqui com o último KPI, que é um caso muito bacana da Turtle Bay. Turtle Bay, utilizando o Data Cloud e as nossas outras nuvens, conseguiu aumentar em 20% a confirmação de bookings na sua rede. Tá? Isso é um número muito expressivo. E conseguiu também aumentar 40% do engajamento com os seus hóspedes. Tá? Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, materializado, o que o Data Cloud é capaz de fazer para o seu negócio, não apenas em marketing, porque o Data Cloud ele é muito mais do que apenas uma CDP. Exato. Pessoal, eu vou aproveitar aqui para convidar para o palco a Karen, que vai trazer o time do Sicredi para contar um pouquinho mais dessa história de sucesso desses grandes clientes que a gente tem aqui hoje. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com a Karen e com o time do Sicredi. Obrigado, pessoal. Obrigada, Juliana e Richard. Excelente apresentação. Boa tarde. Muito obrigado a todos novamente por estarem aqui no World Tour, especialmente nessa sessão. O Sicredi é a cliente da Salesforce há 7 anos. Vem construindo uma história de bastante sucesso, e inovação e evolução com a plataforma. Eu estou aqui hoje com a Carolina e o Cleison, que vão falar um pouquinho sobre o Sicredi e o que eles vêm fazendo com o Data Cloud. Vamos lá? Conta para a gente, então, um pouquinho, por favor. Vamos lá, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Carol Parra, eu sou recém-chegada no Sicredi, então eu tenho 3 meses de Sicredi. E cheguei aqui nesse time num casamento que a gente tem muito grande com a Salesforce e com muita oportunidade que a gente tem. O Sicredi, para quem não conhece ainda hoje, ele é uma das maiores instituições cooperativas aqui do Brasil. A gente tem mais de 2.700 agências, mais de 2 milhões, mais de 7 milhões e 900 mil associados. A gente não tem clientes, a gente tem associados, porque as pessoas do nosso negócio, na verdade, eles são sócios da empresa. E nós estamos em mais de 200 cidades, onde o Sicredi é a única instituição financeira. E o nosso propósito é que não é só dinheiro, é ter com quem contar. É realmente como que a gente faz a sociedade prosperar de uma forma muito genuína. Tá? Então, nosso desafio é ser reconhecida aí como instituição cooperativa, com excelência no relacionamento. O relacionamento, a gente comenta que é o nosso superpoder, com foco nas pessoas e com soluções que beneficiam tanto os nossos associados quanto a sociedade. Então, é o que eu falei, não é só dinheiro no Sicredi, é realmente ter com quem contar. E isso a gente leva muito a sério. Tá? Quais eram as nossas dores para a gente resolver aqui no Sicredi, quando a gente começou essa jornada, né, com o Data Cloud? Primeiro era ter autonomia das áreas de negócio. A gente tinha os dados, né, hoje em dia, para tudo isso funcionar, para a IA funcionar, no fundo, o que ela precisa ainda da coisa mais fundacional, que são os dados. E a gente tinha ainda muita dependência de tecnologia para ter acesso a esses dados. Então, como dar autonomia para os times, tá? Para a gente trazer essa questão de trabalhar os dados e extrair o seu potencial total. A segunda coisa era uma questão de identidade única. A gente tinha vários sistemas legados, onde o mesmo cliente poderia estar com um ID diferente. Como é que a gente tinha uma visão única de quantos clientes a gente tinha? A gente trabalha com todo o ecossistema de sales, e aí como é que a gente usava o Data Cloud como fonte do nosso Financial Cloud, da nossa Sales Cloud, do Service Cloud, das outras plataformas que a gente tem. E, por fim, como é que a gente tornava os nossos dados mais acionáveis,
De fato, a gente tem muito dado, muito conhecimento dos nossos clientes, isso estava muito pulverizado na nossa organização. Então, como é que a gente trazia isso para um ambiente onde os dados ficassem acionáveis para a gente construir aí as nossas campanhas de marketing? Aí eu passo um pouquinho agora a palavra para o Cleison explicar um pouquinho do que a gente fez. Beleza? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Salesforce. Fico muito feliz de participar do evento. Vou explicar um pouquinho aqui da arquitetura, tá? Acho que antes de pensar em projeto de implementação, a gente precisa revisitar a nossa arquitetura. E a arquitetura que a gente tem de Martech dentro do Sicredi, eu acho que muitos de vocês que trabalham com Marketing Cloud vão se reconhecer nesse tipo de arquitetura, né? A gente tem, de um lado, o core da Salesforce com Financial Service Cloud nos fornecendo informação. Então, todos os nossos contatos, nossos accounts estão indo para o Marketing Cloud através do Marketing Cloud Connect, né? E também temos o FTP, que eu acho que a gente não consegue muito escapar, né, dessa ferramenta que a gente ainda continua utilizando no Marketing Cloud. E, por outro lado, a gente tem o Kafka ali alimentando as nossas APIs com várias informações dos produtos. Nós temos uma tecnologia também que é o Next Best Action, que alimenta as nossas jornadas através de uma API. Qual que é o grande problema dessa arquitetura? Não é um grande problema, mas qual que é o problema que a gente tem com isso no longo prazo, né? Qual que é o problema com escala? Na escala, a gente perde governança. A gente não consegue ter governança desses dados, porque a gente depende das APIs nos alimentando, a gente depende do Kafka, a gente depende do produto, a gente depende de manutenção e, como a gente falou, a Carol falou, a gente precisa de autonomia, né? Autonomia de time de tecnologia. A gente precisa trazer inteligência para os nossos dados. Então, a gente repensou a nossa arquitetura, pensando em Data Cloud, né? Pensando no ecossistema Salesforce. Ele continua nos alimentando, todo o nosso processo de cadastro, todo o nosso processo de informação dos nossos associados estão no Financial Service Cloud. Então, ele alimenta o Data Cloud com os nossos objetos de account, de oportunidade, nossos objetos de contas financeiras. Então, nós temos informações de cartão, nós temos informações do associado também de conta corrente, de conta capital. Tudo isso alimentando o Data Cloud. Lá dentro, ele unifica para nós todas as informações, né, já está uniformizado, harmonizado e de fácil acesso nas ativações. A gente tem do outro lado ali, a gente continua usando as nossas APIs, a gente continua usando o Kafka, mas a gente também consegue trazer agora o Databricks, né? O Databricks e o S3 trazendo modelos que a gente atende estatística dentro dos nossos processos. A gente consegue trazer bases mais voláteis ali do S3, então isso traz para a gente um maior poder de personalização dentro das nossas jornadas. Bom, isso é uma pergunta que no início do projeto fui questionado várias vezes dentro do Sicredi, por que o Data Cloud, né? A gente tem várias ferramentas aqui dentro, a gente tem Databricks, a gente tem a Tina, a gente tem infinitas informações em várias bases de dados, mas por que o Data Cloud? O Sicredi a gente já vem ao longo do tempo, nos últimos 7 anos, já trabalhando com todo o ecossistema Salesforce dentro do Financial Service Cloud. Então, a gente tem a visão 360, a gente tem o Service Cloud também operando no atendimento. Nós temos o Marketing Cloud, nossa principal ferramenta de automação de marketing. Muito recentemente, a gente já tem as integrações com o Mulisoft também. Então, todo um ecossistema Salesforce já está dentro do Sicredi. Então, a gente precisa ter uma ferramenta de dados voltado para esse ecossistema Salesforce, né, que independe de outros sistemas. E também uma menor dependência do time de tecnologia para essas segmentações, isso é muito importante. O Juliano trouxe aqui no início, perguntou quem tem acesso a SQL, quem sabe fazer as consultas, quem tem um conhecimento de consultas em SQL, isso é uma coisa que a gente tem que diminuir. Então, a gente tem que trazer para dar autonomia para o time de negócio, para ele conseguir, cada vez mais, depender menos do time de tecnologia e trazer mais conhecimentos, mais insights para nossas jornadas. Bom, o processo de implementação foi bem recente e foi bastante rápido. A gente conseguiu fazer o projeto em 3 meses, de implementação apenas em 3 semanas, então foi um projeto muito rápido. E com isso a gente tem uns ganhos já de cara, né? A gente trouxe na parte de uniformização e de harmonização de dados 16 milhões de registros de contatos inseridos, então são pessoas, né, no nosso caso, associados, que a gente pode contatar, são pessoas que estão ali na nossa base e que a gente não tinha acesso, que estavam espalhados em diversas bases, em outros CRM, em outras bases de dados que a gente pode ter dentro do Sicredi. Com isso também tivemos um aumento de base de associados ativos, então são pessoas que, no nosso caso de cooperativa, as pessoas precisam integralizar o capital para ser o nosso associado, né, o nosso cliente. Então, nesse caso, a gente trouxe de 800 mil para 7,9 milhões. Então, aumenta o nosso engajamento, aumenta a nossa velocidade e nossa atuação dentro do sistema. Também temos resultados operacionais, né? Nem tudo é sobre números, mas também sobre a parte operacional do dia a dia, né? A gente diminuir esses atritos do time de negócio com o time de tecnologia. Então, a gente tem uma menor interdependência entre sistemas,
Muitas vezes a gente trabalhava com diversos sistemas, então demorava uma semana para a gente conseguir uma consulta, acesso à base. Hoje a gente depende muito menos disso. A inteligência do Marketing Cloud é habilitado para todos os nossos associados. Então, eu acho que quem usa Marketing Cloud sabe o poder que tem a ferramenta. A gente trouxe isso para dentro de todos os nossos associados, independente da origem. E a velocidade e a acurácia para acessar os dados necessários das jornadas, né? Essa parte de negócio que o Juliano também trouxe, que o Richard trouxe aqui para a gente, que é diminuir o tempo. Então, alguma base, alguma jornada que a gente precisava acessar em uma semana, T-Query, ETL, hoje a gente faz 1 hora, 1h30, 30 minutos, o tempo de processamento do Data Cloud com as nossas informações, tá? Bom, agora tem um caminho, acho que a gente tem que pensar em longo prazo, né? Eu coloco isso depois no próximo slide nos aprendizados, mas a gente tem um desafio, acho que o principal é com o Databricks. Acho que quem usa Databricks ou Snowflake, acho que isso é um dos maiores ganhos que a gente tem dentro do Data Cloud, trazer bases que a gente tem, os nossos modelos que os times de Data Science muitas vezes já têm construído, de segmentos, a gente trazer para dentro do Marketing Cloud, para o Data Cloud. Integrar o Financial Service Cloud, né, com os dados do Data Cloud. Também trouxeram aqui na apresentação, acho que o Data Cloud a gente não pode pensar só em marketing, a gente tem que pensar em todo o ecossistema Salesforce. E a gente tem que alimentar o nosso 360 com essas informações. Muitas vezes dados voláteis que são acessados via API em tempo de execução. A gente ganha um enorme tempo aqui com o Data Cloud, com as nossas segmentações e ativações. Utilizar insights calculados, eu acho que é muito importante a gente estar falando de IA aqui, de tecnologia, né, que está em voga. A gente sempre pensa em complexidade. O Juliano falou ali, quem entende de modelo preditivo, árvore de decisão, mas muitas vezes insight calculado, alguma coisa muito mais simples, nos ajuda numa campanha de marketing muito mais rápido e com muito mais efetividade, né? Então, acho que a gente trazer insight calculado para dentro vai ser muito importante. E, para mim, pessoalmente, o maior desafio agora do Data Cloud é a atuação dentro de um modelo PJ, né? Quando a gente pensa em pessoa física, eu acho muito simples, sendo um pouco trivial a gente pensar em como é que tem uma relação de pessoas físicas, mas para pessoa jurídica é uma hierarquia diferente, as relações são diferentes, então é bem mais complexo. E eu acho que o Sicredi é um pouco mais complexo do que a gente está mais acostumado. Então, para mim, esse é a principal próximo desafio, tá? Bom, principais aprendizados nesse projeto, eu acho que isso fica uma dica para todo mundo, independente de ser Data Cloud ou Marketing Cloud, envolva o seu time de dados no D0, no dia 0. Tá? Boa parte do trabalho de Data Cloud, de Marketing Cloud e de Salesforce é você saber quem são os seus clientes, saber quem são os seus associados, entender o seu dado. Então, se você conseguir fazer isso no D0 e ter o seu time de dados bem comprometido, 80% do seu trabalho está feito com Data Cloud. Isso eu falo com muita prioridade, porque a gente conseguiu fazer essa parte aqui no D0 e de toda a parte de dados em um pouco mais de 2 meses, a implementação demorou 3 semanas, isso porque a gente ainda ficou questionando e procurando outras coisas para fazer dentro do Data Cloud para trazer mais solução. Mas isso é o mais importante. Menos é mais. Então, procurar aquilo que traz mais impacto para vocês logo no início desse projeto, para vocês trazerem retorno, né, para esse projeto. Então, pensar naquele parte do seu projeto, naquela jornada, naquela opção de marketing que você tem ali, que traga mais resultado, né, dentro daquele processo. Uma frase que eu gosto muito também, eu coloquei que a gente tem que pensar antes de qualquer projeto, independente também de ser Data Cloud, apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Porque solução tem diversas, né? Mas o nosso problema, a gente tem que se apaixonar por ele, entender qual é o nosso problema, para onde a gente quer chegar, e isso é mais importante do que buscar uma solução em si. E, por último, tem uma visão de longo prazo, né? Acho que tem muitos parceiros, consultores aqui, eu já fui parceiro por muito tempo, a gente sabe que a gente chega no cliente, a gente sempre ouve aquela frase, né? Nós temos um canhão para atirar numa mosca. Mas muitas vezes a gente pensa no curto prazo com o Salesforce, com as ferramentas, né? E não pensa no longo prazo. Como que a gente vai usar, para onde que a gente vai usar, né? E quais são os ganhos para isso, tá? Então, pessoal, isso que eu tinha para hoje. Fico aberto aí para perguntas. Depois, se quiserem falar comigo, só chamar.